Olá, professora, tudo bem? Eu sou o João Sucupira, dupla da Gabriela Morikawa, para o terceiro trabalho de redes de computadores do período 2025.2. A gente vai improvisar aqui um HTTP server simplificado usando o nosso trabalho 2 do servidor TCP. E, primeiramente, a gente vai exibir aqui a execução do código para então explicá-lo, cumprindo todos os requisitos lá daquele documento. A gente roda esse novo arquivo Python server underscore HTTP e liga então o nosso servidor. Ele está na porta típica para localhost, porta não, endereço IP típico para localhost, na porta 8000. Então, se eu acessar aqui essa aba que você está vendo na tela para localhost porta 8000, parece que não funciona nada, mas se você atualizar, ele conseguiu se conectar. E como a gente pode ver aqui em cima, nessa parte do código, do terminal, ele aceitou sim uma conexão que ele identificou lá para o index.html especificamente, que é o arquivo HTML que ele está disponibilizando nesse local que ele designou. Aí ele tem que ser multithread. Bom, se eu fizer aqui outra aba, meu cliente, né, que está sendo meu browser nesse caso, ele aceitou mais uma. E ele está lidando com duas abas ao mesmo tempo. Eu posso abrir quantas eu quiser aqui, é só eu, tanto faz, né, localhost ou 127.0.0.1 porta 8000, se fosse outra porta. Ele não ia entender, né, porque não tem nada rodando naquela porta, depende, você escolher o número de porta certa no seu browser. E voilà, temos aqui o nosso servidor. O requisito de HTML básico, né, temos aqui essa página 2 que tem só um texto, apresentando vocês dois. E o outro requisito que era trazer também uma imagem JPEG, desse caso, esse grande meme aqui. E você pode ver aqui que apareceram de novo outras duas mensagens que são só requisições GET, que era o requisito desse trabalho, né? Eu consigo ver o nome do arquivo aqui com a extensão certa, a imagem, na verdade, é um JPEG, não um JPG e não um JPEG. Mas enfim, entendemos, né? E o nosso arquivo HTML da imagem e o nosso arquivo HTML da página 2. Isso. Você consegue, o servidor consegue acessar todos esses nomes de arquivo e identifica a porta sendo utilizada para cada requisição que está sendo feita, né? Agora a gente vai ver o que acontece se eu desligar no meio da execução desse servidor. Eu só aperto Ctrl C no terminal. Ele encerra, né? Avisa aqui, faz um aviso para isso e não fica rodando indefinidamente, não precisa ir matar meu terminal. E se eu tentar atualizar minha página, como não tem nada rodando, ele aparece esse erro que não é possível acessar esse site. A requisição é recusada do localhost e o cliente fica sem nada. Enquanto não atualizar, ele fica meio que preso nesse estado, mas é normal isso. Mas então, ok, acho que vamos ao código então. Dentro do nosso arquivo, a gente manteve os mesmos importes centralizados nesse arquivo, que é uma ideia talvez não tão original do professor Simão para a disciplina de técnicas. E a gente centraliza aqui, né? Nesse caso nem foi tão necessário porque é só um arquivo, poderia estar tudo no mesmo lugar, mas se precisar de mais, já estaria pronto. Essa macro aqui é instanciamento do sockets, usando a biblioteca do Python para sockets e o datagrama, como expliquei no último vídeo, né, do trabalho 2. E aqui é de fato o código novo que a gente pegou, o novo, né, porque é só um copia e cola do outro, e então a gente implementou coisas novas, modificações. Por exemplo, esse tratamento aqui de formatos de imagem, né. A gente não botou todos os necessários, só HTML, JPEG, PNG, HTM, JPEG, ou JPG, JPEG, enfim. O que seria necessário. E isso que a gente chama de MIME, né? Que ele precisa tratar para conseguir absorver um arquivo. O tratamento do erro 404, que é a página não encontrada, né? Muitos erros 400 que existem, mas a gente decidiu aqui só escolher o 404 porque era fundamental, né? Aqui a versão da HTTP especificada, né? Na mão mesmo, mas aquele cabeçalho obrigatório que a gente precisa. Várias coisas aqui, na verdade, poderiam ser variáveis, mas o que realmente é uma variável aqui é o tamanho do conteúdo, que realmente vai mudar, né? Mas isso daqui, de fato, não vai, né? Esse erro não é bem previsível para esse caso. E isso aqui é a função que trata cada requisição individualmente, né? Então, ele é multithread, mas né, para cada thread, né, ele precisa de uma função que trate especificamente daquela conexão para receber a requisição e devolver a resposta, né? Se não for get, não vamos aceitar nenhum post, não vamos aceitar nenhum put, patch,
nenhum outro tipo de requisição HTTP, nesse caso. Então, é 404 neles, sem pensar duas vezes. Aqui é uma definição dos caminhos, né? O PF vai ser na raiz, né? Não estou procurando arquivo nenhum. Mas a partir da raiz, se você digitar alguma coisa, ele vai procurar. Esse index HTML é o exemplo disso, né? Vai procurar dentro dessa pasta aqui. O nosso index HTML está feito aqui, né? É uma linguagem de marcação simples. Já fiz muito. E, né, a gente usou esse trabalho todo, essa biblioteca OS, né, que é muito comum no Python para você juntar caminhos assim, mas a gente já entende mais ou menos, né, da disciplina de SO, como funciona. E, né, aqui aquela macro do raiz do servidor que a gente definiu, se a gente voltar aqui no nosso StatEffect, ela vai estar definida. Então ele consegue server files bater aqui e encontrar essa pastinha nossa do nosso servidor e puxa os arquivos que ele precisa, né? Aqui os arquivos dos outros trabalhos, os que são só textos, estão aqui também. E se ele não existir também, né? Se eu procurar aqui, acho que até esqueci de fazer isso, vou até ligar de volta para fazer essa correção. Liguei de volta ao meu servidor e vou procurar um arquivo agora que não existe, porque quando ele existir a gente já viu ele encontrar. Agora vamos dizer que eu quero algo como meu sobrenome. Esse arquivo não existe na minha página, então ele só vai devolver um erro de página não encontrada. Poderíamos fazer uma, né? É uma página não encontrada de fato, mas se eu quisesse eu poderia especificar aqui o erro pelo código próprio que esse arquivo não existe, né? Você está numa porta correta, o servidor está ligado, mas o arquivo que você procurou simplesmente não existe, então desista. E beleza. Agora, já vimos tratamentos de erro, vou desligar aqui de novo. O cabeçalho, os datagramas. Aqui, né, a estrutura try, except, finally, em que finally ele vai finalmente fechar a conexão, caso seja acontecido. Esse é o laço de repetição principal para ele abrir uma thread sempre que ele perceber que uma conexão nova foi requisitada por um cliente, um timeout, como a gente fez das últimas vezes, né? A função bonitinha só para ficar, né? A gente usa aqui essa variável global porque é mais fácil de pegar essa flag de está rodando ou não está rodando. Aí é aquela mensagem que printa. E, né, isso aqui é a parte principal do código que a gente está chamando tudo que a gente definiu previamente, né? Aqui usando de fato a definição, a instanciação que está nesse arquivo aqui do datagrama TCP. E é isso, as informações sobre pacotes, sobre funções do TCP são mais encargo do trabalho 2. Esse trabalho a gente estava só realmente na intenção de criar esse servidor HTTP simplificado, com requisições, tratamentos de erro, multithreads e acho que era só isso. Isso, e a transferência de arquivos que eu mostrei também. Eu estava vendo aqui só para ter certeza. Mas é isso, professor. Obrigado por assistir. Desculpa os vídeos longos e é isso. Fique bem.